Você olha para ele e não sente nada. E depois vem a culpa, porque você sabe que ele é um bom homem, um bom pai, alguém que está lá, alguém que não merece o que você está sentindo. Ou melhor, o que você não está sentindo. E esse ciclo, a ausência de atração seguida de culpa, seguida de mais distância, é um dos mais silenciosos e mais devastadores que existem dentro de um casamento. Hoje eu vou falar sobre por que isso acontece, não para te absolver de qualquer responsabilidade, não para dizer que está tudo bem, mas para te dar o que a maioria das mulheres nessa situação nunca recebe: clareza. O primeiro equívoco que precisa ser desfeito é esse: amor e atração não são a mesma coisa, nunca foram. São experiências diferentes, geradas por circuitos cerebrais diferentes, alimentadas por coisas diferentes e que sobrevivem ou não sob condições completamente diferentes. Amor é segurança, é conexão, é a sensação de pertencimento a alguém. É construída ao longo do tempo através de experiências compartilhadas, de confiança acumulada, de conhecimento profundo do outro. O amor amadurece com a rotina, com a previsibilidade, com a certeza. Atração é outra coisa completamente. Atração é tensão. É a corrente elétrica que passa entre dois corpos que se reconhecem como desejáveis um ao outro. É alimentada pela novidade, pelo mistério, pela incerteza, pela possibilidade. A atração precisa de distância para sobreviver, precisa de espaço, precisa da sensação de que o outro ainda não foi completamente conquistado. E aqui está o paradoxo cruel do casamento. As condições que permitem que o amor cresça são exatamente as condições que matam a atração. Esther Perel passou décadas estudando esse paradoxo, e ela chegou a uma conclusão que parece brutal, mas é simplesmente verdadeira. Pedimos ao casamento que faça coisas opostas ao mesmo tempo. Pedimos que seja seguro e excitante, familiar e surpreendente, previsível e cheio de tensão. E o casamento não consegue dar as duas coisas ao mesmo tempo sem esforço consciente e intencional. Então, quando você olha para ele e não sente atração, você não está falhando como esposa. Você está experimentando uma das consequências mais comuns e menos discutidas do casamento longo. A consequência de ter construído um amor sólido, sem manter viva a atração que o alimentava no começo. Aqui está uma verdade que vai doer, mas que precisa ser dita. Em algum momento do casamento, você parou de ser uma mulher para ele e começou a ser a esposa, e essas duas coisas não são a mesma coisa. Mulher é presença, é mistério, é individualidade, é alguém que existe independente de qualquer relação, que tem vida própria, que tem desejos próprios, que tem um interior que não está completamente acessível. Esposa é papel, é função, é administradora, cuidadora, organizadora, solucionadora. É a pessoa que sabe onde estão os documentos, que lembra do aniversário da sogra, que coordena a agenda dos filhos, que resolve os problemas antes que ele perceba que existiam. Esposa é essencial, esposa é valiosa, mas esposa não é desejável da mesma forma que mulher é desejável. E o que acontece com muitos casamentos é que a mulher vai desaparecendo devagar, engolida pelos papéis, pela rotina, pela responsabilidade, até que um dia só a esposa sobra, e ele olha para a esposa e não sente o que sentia quando olhava para a mulher. E você olha para ele e também não sente, porque quando você deixou de ser mulher para ele, ele também deixou de ser homem para você, virou marido, virou pai, virou companheiro de logística. E é muito difícil sentir atração por um papel funcional, por mais importante que esse papel seja. Existe uma lista de coisas que matam a atração dentro do casamento. Algumas são óbvias, outras ninguém fala sobre. A crítica constante é uma delas, quando cada coisa que ele faz é objeto de comentário, de correção, de melhoria sugerida, consciente ou inconscientemente. Ele para de se sentir homem competente e desejável. E um homem que não se sente valorizado e admirado, fecha, recua, para de tentar impressionar. Para de fazer os gestos que criavam tensão e atração, porque ele aprendeu que não vai ser bem recebido de qualquer forma. A falta de admiração mata a atração.
Você ainda admira algo nele? Não o que ele faz pela família. Algo nele como pessoa? Um talento, uma forma de pensar, uma qualidade que te impressiona, porque a atração sobrevive na admiração. E quando você para de admirá-lo como pessoa, é muito difícil desejá-lo como homem. O excesso de familiaridade mata a atração. Você conhece cada imperfeição dele, cada hábito irritante, cada fraqueza, cada limitação. Isso é inevitável em qualquer relação longa. Mas a questão é o que você faz com esse conhecimento. Se você usa cada imperfeição como confirmação de que ele não é suficiente, a atração não sobrevive. Se você consegue manter a perspectiva de que ele é um ser humano complexo e inteiro, com limitações e com qualidades, a atração tem mais chance. A ausência de esforço mútuo mata a atração. No começo, os dois se esforçavam. Ele se arrumava para te ver. Você se preparava para estar com ele. Havia uma intenção por trás dos encontros, um cuidado com a presença, com o que você colocava no mundo quando estava com ele. E com o tempo, esse esforço foi sumindo, porque pareceu desnecessário, porque a conquista estava feita e a atração foi junto. O ressentimento não resolvido mata a atração. Isso é talvez o mais poderoso de todos, porque é impossível desejar alguém por quem você guarda mágoa. O corpo não consegue abrir onde a emoção está fechada. E quando existe uma história longa de momentos não resolvidos, de coisas ditas e não ditas, de pedidos não atendidos, de expectativas frustradas, o corpo fecha e a atração some, não porque não existe mais, mas porque não tem passagem. Aqui precisamos falar sobre algo que é desconfortável, mas necessário. Quando a atração some, a tendência natural é olhar para o outro e encontrar razões. Ele engordou, ele parou de se cuidar, ele perdeu a ambição, ele não é mais o homem que eu casei. Essas coisas podem ser verdadeiras e podem de fato contribuir para a queda da atração, mas raramente são a causa principal. Porque a atração não é só sobre o que o outro é sobre o contexto em que você o vê. É sobre como você se sente quando está com ele. É sobre o ambiente emocional da relação. É sobre quem você é quando está perto dele. Uma mulher que se sente vista, desejada, admirada e respeitada dentro do casamento tem muito mais facilidade de sentir atração pelo parceiro, mesmo que ele não seja o pico físico que era quando casaram. Uma mulher que se sente invisível, sobrecarregada, não reconhecida e emocionalmente sozinha vai sentir muito pouco, mesmo que ele seja objetivamente atraente. A atração é filtrada pelo estado emocional, e o estado emocional é determinado pela qualidade da relação como um todo. Então, quando você não sente mais atração por ele, a pergunta não é só o que mudou nele, a pergunta é também o que mudou em mim, o que mudou entre nós. Que ambiente emocional criamos aqui que não deixa mais espaço para uma atração existir? Existe um elemento que raramente aparece nessas conversas e que eu acredito ser central. A atração que uma mulher sente pelo parceiro está profundamente conectada com a relação que ela tem consigo mesma. Quando você está em contato com a sua feminilidade, com o seu corpo, com os seus desejos, com a sua sensualidade, com o que te faz sentir mulher, você naturalmente irradia uma energia que afeta a dinâmica com o parceiro. Quando você está desconectada de tudo isso, quando você se vê principalmente como mãe, como profissional, como administradora, como responsável por tudo, essa energia some e com ela a atração mútua. Carl Jung tinha um conceito chamado ânima e ânimos, os aspectos femininos e masculinos que existem em cada pessoa. E ele dizia que a saúde psicológica passa pelo contato com esses aspectos internos. Quando uma mulher perde contato com sua feminilidade, com sua ânima, ela não só deixa de se sentir desejável, ela deixa de desejar. Recuperar a atração, em muitos casos, começa não com uma mudança no parceiro, começa com uma reconexão com quem você é como mulher, com o que te faz sentir viva, com o que te faz sentir desejável a seus próprios olhos, antes de qualquer coisa. A atração pode voltar, mas não sozinha, e não da mesma forma que era no começo.
A atração dentro de um casamento longo é construída, não sentida espontaneamente como no início. Primeiro, reconecta com você mesma como mulher, não como esposa, não como mãe, como mulher. O que te faz sentir atraente? O que te faz sentir viva no seu corpo? O que te faz sentir desejável a seus próprios olhos? Começa por aí. Segundo, cria espaço para vê-lo diferente. Isso parece simples, mas é profundo. Tenta observá-lo numa situação diferente da rotina, com amigos, no trabalho, num ambiente que não seja o da administração cotidiana da vida. Às vezes, basta vê-lo num contexto diferente para perceber qualidades que a rotina tinha tornado invisíveis. Terceiro, para de tratá-lo como um problema a ser gerenciado. Quando você está constantemente corrigindo, administrando e avaliando o parceiro, você está numa posição de poder sobre ele. E posição de poder não cria atração, cria hierarquia, cria distância. Tenta relacionar com ele como um igual, como alguém que ainda tem algo a te surpreender. Quarto, resolve o ressentimento que está bloqueando tudo. Não tem atalho aqui. O ressentimento acumulado é a maior barreira para a atração voltar. E ele só se resolve com conversas honestas, com processos de perdão reais e muitas vezes com ajuda profissional. Quinto, aceita que talvez a atração que existia não volte da mesma forma e que isso não significa o fim. Significa o começo de uma atração diferente, mais madura, mais construída, menos urgente, mas potencialmente mais profunda. Existe uma possibilidade que precisa ser nomeada, a de que você faça todo esse trabalho e a atração não volte. Não porque você não se esforçou, não porque ele é inadequado, mas porque em alguns casamentos, a conexão que existia foi se desfazendo de uma forma que não tem mais como ser reconstruída. O ressentimento é fundo demais, a distância é longa demais. A pessoa que você é hoje é incompatível com a pessoa que ele é hoje de uma forma que não existia quando casaram. Isso é uma possibilidade real e merece ser enfrentada com honestidade. Porque ficar num casamento onde a atração foi completamente embora e onde nenhum dos dois está disposto ou consegue reconstruí-la, tem um custo para você, para ele, para os filhos que assistem a tudo. E às vezes a decisão mais corajosa não é continuar tentando, é reconhecer que o que havia já não existe mais e ter a honestidade de viver de acordo com essa realidade. Não sentir mais atração pelo marido não é fracasso moral, não é ingratidão, não é prova de que você é superficial ou incapaz de amor profundo. É uma das experiências mais comuns e menos discutidas do casamento longo, e o silêncio em torno dela faz com que cada mulher que passa por isso sinta que está sozinha, que algo está errado com ela, especificamente, que as outras não vivem isso. Vivem em silêncio. A diferença está no que você faz com essa realidade. Se você a enfrenta com honestidade, consigo mesma e com ele, ou se você a enterra. Se você age ou se você espera que o tempo resolva o que só a consciência pode resolver. Porque o tempo não resolve, o tempo apenas acumula. E você merece mais do que um casamento onde você finge sentir o que não sente. Tanto quanto ele merece mais do que uma parceira que está lá de corpo, mas não de desejo. A atração pode ser reconstruída, mas só se os dois quiserem e só se alguém tiver coragem de começar a conversa. Deixa nos comentários, você ainda sente atração pelo seu marido? Ou foi sumindo sem que você percebesse quando?